E aí galera, como é que vocês estão? Tudo na paz? Seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso Coletivo Talk, o podcast do Coletivo Urbano, onde a gente conversa aqui sobre a vida na faculdade, a lida comum do universitário no dia a dia. E hoje eu estou aqui com o Emerson. O Emerson é conselheiro da nossa União de Mocidade Presbiteriana aqui da igreja. Ô Emerson, se apresenta aí pra galera, fala quem você é, sua profissão, para o povo te conhecer aí. Beleza, pessoal, meu nome é Emerson Maciel Passos, sou engenheiro civil, sou marido da Michele, sou presbítero dessa igreja, conselheiro da UMP, dos jovens dessa igreja. É um prazer, vai ser um privilégio, vai ser bom, boa conversa, é isso aí. Show de bola. E o Emerson tá aqui hoje, pessoal, pra gente conversar um pouco sobre o que é o Coletivo Urbano. A gente já apresentou um pouco pro pessoal acerca do que é o coletivo, o trabalho que a gente faz, mas a gente hoje vai conversar um pouco sobre o pensamento por trás dessa estrutura, o pensamento por trás desse projeto chamado Coletivo Urbano. E você estava lá no início, quando tudo começou. Então fala aí pra gente um pouquinho, explica pra nós, Emerson, o que é o coletivo, o que o coletivo pretende fazer, quem que o coletivo quer alcançar. Conta um pouco pra gente aí. Ok. O Coletivo Urbano, eu lembro que ele foi pensado, né, projetado, idealizado pelo reverendo Leonardo, na época. Eu lembro em que a base do pensamento inicialmente ela já era existente, é coisa antiga, né? Sempre naquele desejo. Eu lembro o reverendo Leonardo tendo aquele desejo de entrar para dentro da esfera pública de alguma maneira, né? O cristão entrar na esfera pública. E aí atingir faculdades, a área política, as profissões em si, né? Ele ali embasado em 1 Coríntios, no capítulo 10, eu acho que é o versículo 38, 39, né? Onde tudo que a gente deve fazer, que a gente possa fazer, né? Quer comais, quer bebais, que a gente possa fazer isso para a glória de Deus. Rapaz, e aí a gente foi mastigando disso, né? E a gente foi recebendo essa instrução por parte do reverendo Leonardo da época, e eu lembro que ele também começou a ler Kuyper, Abraham Kuyper, e isso ali foi um ponto inicial muito forte para o Coletivo Urbano nascer. E a ideia, a intenção era ter uma mobilização central aqui em Valadares, no centro da cidade. Outra coisa também importante foi a questão do crescimento universitário, né? Isso não Valadares nem sempre foi uma cidade universitária. Então, antigamente tinha Univale aqui, e se eu não me engano, tinha a Fadivale. Depois chega a Pitágoras, e mesmo assim as faculdades particulares. Quando vem a Federal, o cenário da cidade muda. Então, as estratégias dos líderes cristãos, da igreja local, rapidamente, isso é algo da parte de Deus, inclusive, começa a pensar nessa nova alteração que vai ocorrendo na cidade. E a cidade tem essa dinâmica, né? O Coletivo Urbano, ele ganha corpo aí. É nesse pensamento, um pensamento caiperiano, vem ali de poder, como fazer, né? Como atingir e levar o evangelho para o estudante, para dentro das universidades, dentro da faculdade, para os professores, quem sabe formar professores. O Coletivo Urbano, ele pensava nisso no início. Eu acredito que o pensamento não mudou, isso tem encorpado. Tem que ter professores também, né? Crentes, ou seja, toda a esfera pública. Então o início do Coletivo Urbano foi pensando dessa forma. Então poder atingir essa mudança que estava acontecendo na cidade. Muito relevante. Valadares chegou a dar até um boom de crescimento. Rápido, muita gente diferente chegando, novos sotaques. A gente vai no shopping, a gente começou a ver rostos de pessoas diferentes, né? Pessoal diferente, a gente percebe, deixa aquela cara de cidadezinha pequena, de gente que conhece todo mundo, e a gente passa a perceber, eu não conheço esse pessoal. Eu tô passando por ali, eu não conheço. Né? E sotaques diferentes, como eu falei, culturas novas chegando, com isso filosofias novas chegando, muitas das vezes, a maioria das vezes secularizadas. Então o Coletivo Urbano foi pensado, ele já tinha uma ideia inicial, e aí ele se estabelece a partir desse pressuposto. Uma cidade que cresce, uma cidade muito mais universitária, e a necessidade de chegar com o evangelho lá também. Massa.
Você tá ouvindo aí, talvez não sabe quem é o Kuyper, o pensamento kuiperiano, talvez você nunca ouviu falar nesse troço. Tem isso. Aqui no canal da nossa igreja, a gente teve uma semana falando sobre quem é o Kuyper e o pensamento do Kuyper. Vai te ajudar a entender um pouquinho isso que o Emerson está colocando aqui pra gente, sobre essa atuação do cristão em todas as esferas, né? E como é que ele atua em tudo. E, cara, uma coisa interessante realmente você ter citado a mudança que uma faculdade federal ela traz para uma cidade. Porque aí vem gente diferente, vem pensamento diferente, e com isso vem desafio diferente também, né? Porque a gente está acostumado a lidar com um tipo de pessoa específico que tem a mesma cultura, que vive debaixo da mesma realidade. Daqui a pouco você tem gente que vem de uma cultura completamente diferente, que acredita em coisas diferentes, e é um desafio também você conseguir encontrar algo em comum com essa galera para poder fazer o ponto de contato e falar da realidade daquilo que a gente acredita, né? Que, como você pontuou, não é algo só para ficar na esfera privada. E você acha que o coletivo, de alguma forma, ele conseguiu não só se preocupar, mas ele conseguiu comunicar com todas essas culturas, ou tem conseguido, ou tem algum desafio que você já percebeu, ou assim, não, isso aqui ainda é uma barreira que a gente precisa transpor. E aí, o que você pensa disso aí? Eu acredito que o fato do coletivo urbano ele persistir até os dias de hoje é muito positivo já. E as barreiras, no caso, em todas as áreas que possuem necessidades, é muito ainda necessário da parte tanto das igrejas que estejam atuantes com o coletivo, no caso da nossa igreja que encabeça o projeto, de atividades em vários outros campos. O coletivo, por exemplo, ele consegue atingir, e a gente não é preocupado com números, né? Já conversamos sobre isso. Sim, sim. Mas o coletivo urbano ele consegue fazer o papel necessário para o corpo que ele tem hoje, para a estrutura que ele tem hoje. Mas se a gente for visualizar, outra coisa que a gente já bateu papo demais da conta, é o fato do tamanho da necessidade, se a gente for ver. O tamanho da necessidade, a quantidade de estudantes que chegam com as suas necessidades, com as suas urgências. A gente tem que tomar e ter também, levar em consideração a questão da estratégia das faculdades, as estratégias seculares deles que são pesadíssimas, os eventos que eles vão promover. A gente não está aqui para competir de forma alguma, a gente vai descansar no Deus Todo-Poderoso, mas a gente percebe que é uma guerra, é uma grande batalha. Então, assim, na estrutura que o coletivo urbano possui hoje, ele cumpre com o seu papel, mas a gente também não pode descartar a grande necessidade vigente, que falta trabalhadores, a seara é realmente muito grande, tem várias áreas a serem trabalhadas. O coletivo urbano, por exemplo, na questão dos professores em si, do corpo docente, né, de uma faculdade, é uma área, por exemplo, que a gente conversa sobre essas coisas, né? Como atingir, como chegar lá, como chegar perto, como aplicar o evangelho para aqueles que ensinam na classe, na sala de aula. A necessidade daqueles que a gente recebe, como mantê-los, porque uma atividade pontual, ela é muito boa, positiva, só que a gente está falando sobre discipulado ultimamente. E o caminhar com esse negócio, né? O prosseguir, o dar continuidade, esse é o maior desafio. Sempre vai ser para a igreja nesse mundo. Então é o discipulado, é o caminhar, e dar continuidade, né? E tornar algo constante. Esse aí talvez seja um grande desafio do coletivo urbano. O bom é que a gente vê jovens mobilizados, a gente vê o coletivo urbano não perdendo força, mas parece que ganha força. Né? Eu converso com alguns jovens, eu vejo os meninos ali na faculdade e Deus influenciando e aquecendo os corações deles para eles tomarem frentes e iniciativas que não vem, às vezes, de um impulso nosso, né? Vem da parte de Deus. Se os jovens, principalmente dessa igreja, entenderem a necessidade, e isso passar para dentro da identidade deles, de que esse evangelho, esse discipulado aplicado na esfera pública é de grande importância, é caro demais, isso vai ser muito bom. E o coletivo urbano tem promovido isso. Sim, e foi bom você ter tocado o ponto do discipulado, porque eu acho que uma das questões principais, para o cara que está chegando de fora, numa cidade que ele não conhece,
enfim, para enfrentar tudo que o cara vai enfrentar, a realidade de uma faculdade que é pesada, é não só você promover um evento igual você falou, mas inclusive o pressuposto do discipulado não é só você passar um conhecimento, mas é você viver o dia a dia com o cara, né, com a pessoa. Eu acho isso uma coisa fundamental quando a gente pensa nesse tipo de cuidado que o coletivo pensa em dar. E aí, por isso, não é... A grande preocupação não é número, mas eu dou conta de andar com esse cara e falar com ele, você não tá sozinho. Você chegou num lugar, uma boa parte das pessoas, pelo menos, não tem família, não tem um ponto de referência numa nova cidade, não sabe para onde ir. E quando alguém cola do lado e fala assim, ó, vamos caminhar junto, e eu tô disposto a ensinar alguma coisa para você aqui, a viver suas batalhas com você, isso faz a pessoa se sentir um pouco mais tranquila. Verdade. Assim, guardadas as devidas proporções, quando eu fui fazer seminário lá em São Paulo, você imagina, eu saio de uma cidade de 90 mil habitantes, que é Caratinga, vou parar em São Paulo, eu chego num lugar gigantesco, não conheço ninguém, mas uma família me recebeu e me acompanhou o tempo que eu fiquei lá, e é engraçado que... Tirar essa campainha. Dá pra tirar Dá pra tirar, não, tranquilo. E é curioso que hoje eu tenho vontade de voltar a São Paulo, por exemplo, para ver essa galera, para andar com eles, me fizeram bem. Então você imagina que é um ponto para o cara que chega e fala assim, eu fui acolhido, eu fui recebido. Agora, um detalhe também que a gente não pode desconsiderar, a pandemia, ela obrigou o coletivo a uma nova configuração. Sim. Eu lembro que eu participei de algumas recepções que o coletivo fez na época do Léo, e a gente ia para a porta da faculdade, no período da matrícula, o pessoal chegava, às vezes com dificuldade para trazer documento impresso, às vezes esquecia, a gente tinha uma impressora ali. Aí vem pandemia, vai tudo para o mundo online. Aí volta às aulas presenciais, depois a gente tá assim, e agora? Como é que a gente vai receber essa galera? Como é que a gente mostra pro povo, fala assim, a gente tá aqui, porque, como você pontuou, a gente não tá competindo com ninguém, mas a gente precisa dar as caras, o povo precisa saber que a gente tá aqui, até porque se for competir, a gente chega na faculdade, o nosso banner é desse tamanho, o banner que a faculdade coloca é um troço, deixa a gente insignificante. Mas aí veio a ideia de ir pro RU, né, pra pegar os picolés e dar pra calouro. Inclusive, se você é calouro, quando a gente parar com um picolézinho lá, não é trote não, pode pegar. Seu picolé não tá envenenado, não tá bichado, ninguém cuspiu nele não. É só a gente querendo demonstrar esse carinho pra você. E fazer uma recepção pra turma, não só pensando como esse evento, né, mas falar assim, ó, tamo aqui, vamos caminhar junto. E eu não sei se no seu período de faculdade, não sei se você fez aqui ou fora. Foi aqui? Foi. Quando você fez, você já era crente, já era convertido? Sim, era evangélico, eu era presbiteriano. Foi na Univale. Univale. Formei na Univale, eu formei em 2010. Em 2010 foi minha formação na Univale. Achei que você era formado há mais tempo. Novo, quantos anos? 10 anos. 15 anos. 15, Formou em 2010. 2010. Não, peraí, Não, eu iniciei em 2010. Tá. Aí formei em dezembro de 2014. Então você tem aí 10 anos de formado, minha turma tem 10 anos. E, cara, você sentiu falta de alguma coisa assim na época? Apesar de você já ser de Valadares, mas você sentiu falta de pelo menos ter gente para falar assim, ó, nesse desafio aqui vamos andar junto, nesse dilema que você está vivendo, nessa dificuldade, ou você teve algum apoio nesse sentido? Como é que foi na época que você fez? O curso de engenharia civil, sou engenheiro civil e ambiental, eu tenho 2 engenharias, ele dura 5 anos. Dentro de 5 anos, eu não me lembro de qualquer atividade cristã dentro da Univale. E o pessoal tem muito disso, né? A faculdade federal tem as suas filosofias mais pesadas e tudo mais, ideologias, um ensino ideológico, e ainda mais nesse período de uma polarização política muito forte. A Univale ela já tinha isso, ela já tinha a mesma coisa, porém, por ser uma faculdade particular, talvez os professores eles ficam mais retidos porque eles têm um sapatinho pequeno, não são efetivos, então, né, dependendo das reclamações, podem ser mandados embora. Mas é altamente secularizado. Meu curso era um curso muito bom, a Univale é uma referência em engenharia, eu acho que odonto também, se eu não me engano, são os 2 cursos que eles são muito bons. Engenharia civil, eles são muito bons mesmo, tem laboratórios excelentes e tudo mais, mas era muita secularização, muita festa, muita resenha, né? Eu crente, do início até o fim,
da formação lutando ali contra as ideias de ir bora pra resenha e tudo mais. Aí eu pensava assim, eu tenho que participar pelo menos uma vez, que eu tô chato demais. Aí você ia e falava assim, não tem jeito não dá, deixa eu recuar. É um ambiente diferente demais, não, né? Doido demais. Gente, é difícil. Chega lá, loucura total. Enfim, e assim, e é engraçado que Deus me conduziu para ser um ponto de referência dentro da classe. Nada confortável que eu estou falando aqui, nem heróico. A Michele, minha esposa, ela chegou a conhecer um desses casos, né? Então, alguém ficava em coma alcoólico, bebia bastante, e tem gente que acha que beber pouco não vai ficar embriagado. Ó, lembre disso. A embriaguez, ela vem, às vezes, com um copo, às vezes, de alguma coisa pesada, mais forte, ou uma garrafa de cerveja ou de vinho. Aí alguns amigos entravam em coma alcoólico, eles ligavam para mim, porque eu estava ação nesse momento, né? Ou eu estava em casa, ou eu estava no trabalho. Você já era casado nesse período? Eu era noivo da Michele, né? Eu casei assim que eu formei. Tá. Então eu namorava a Michele, era noivo, ainda fazendo engenharia. Em dezembro de 2014, eu formei, em março de 2015 eu caso com a Michele. Mas esse período todo a Michele acompanhava, e era assim, nada confortável, como eu falei, muito pouco heróico, mas era algo que eu pensava assim, isso é uma atividade missionária. Então partia desse pressuposto assim, de ter crentes dentro da faculdade. Então um movimento cristão dentro das faculdades era algo que, como eu falei, nesse período eu não via acontecer. Por isso a relevância aí do coletivo urbano, a grandeza, sabe, e a importância, e como isso vem da parte de Deus, porque se a gente for garimpar, talvez não tenha tantos. A gente vai ver os cristãos atuantes, como Deus mantém a igreja, assim como Deus mantém a igreja de forma natural no mundo, né? Mas algo assim, não, existe, existe, a igreja está se mobilizando. Na minha época era assim, eu sabia quem eram os cristãos, a gente sabia, a gente lutava contra essa onda toda, tanto ideológica que tinha demais. Ó, a engenharia vai tratar de assuntos mirabolantes na área do empreendimento e do dinheiro. Tudo é dinheiro. Eu lembro que a gente estudava de prédios altos, utilizava o Califa Burj em Dubai como exemplo, e na época ele estava sendo projetado ainda e tudo mais, como exemplo de edifícios e tudo mais, mas chega na realidade, hoje em Valadares, a maioria das construções são casas de 2 pavimentos. Então, mas a ideia, ou seja, o ideológico era muito dinheiro, muito secularizado, muito materialista, né, da mesma forma. E a gente enfrentava essa crise. E aí? Cadê? Na hora das necessidades, alguém que vinha de fora, tinha gente de fora. Na minha turma tinha gente de Itaiomi, tinha gente de Frei Inocêncio. Estive na casa dele, Marcos, presbiteriano da igreja lá de Frei Inocêncio. Era um dos crentes que a gente ombreava na sala. Aí colava e tudo, mas o pessoal chamava, a gente ficava ali, tal, naquele meio termo, né, de não ser um chato, um extraterrestre, entendendo, fazendo a leitura correta, mas também falando assim, não, eu acredito em Cristo, isso aí tá errado, e ponto final. Até porque eu acho que esse talvez é um dos problemas, quando o movimento evangélico cria um gueto dentro da faculdade. Porque acaba que há movimentos nesse sentido. Você cria um gueto separado ali e funciona... essa é a palavra mesmo, como um gueto. E o envolvimento, na verdade, do crente, ele não se dá nesse nível, né? Ele se dá no nível das coisas comuns, mas a partir do seu pressuposto. Então, eu não estou criando um movimento separatista, onde eu fico aqui quietinho na minha, apesar de não concordar com as coisas que você não concorda, eu me envolvo com as coisas que você se envolve. Então a gente vai falar sobre construção de prédios, por exemplo. O cara vai falar a partir do pressuposto dele, que vamos construir um prédio de quase 1 quilômetro de altura para ganhar dinheiro. Quando você vai falar assim, não, a gente vai construir um prédio de quase 1 quilômetro de altura para isso ser uma obra grandiosa e falar que existe um Deus grandioso que me habilita a fazer construções grandiosas. Eu acho que esse talvez é um dos grandes desafios, né? O aluno crente falar assim, como é que eu me envolvo sem criar um gueto, sem criar um movimento separatista aqui, que eu diria que em alguns níveis se torna até meio elitista. Sabe, o crente tem a sensação de ser um pouco superior porque ele não participa dessa gandaia toda. O cara fala assim, não, eu tô num nível de santidade superior, o que também é prejudicial pra caramba, né? Demais. Acaba gerando prejuízo. E hoje, assim, o que você, dando uma palavra para principalmente esses universitários que estão chegando, os que estão chegando para esse ano, tem o próximo ano chegando também,
O que você diria que o coletivo tem para oferecer para eles hoje? Para dizer assim, olha, a gente está aqui para isso, a gente quer fazer isso aqui com você, o nosso objetivo é esse. Se você pudesse dar uma palavra para esses calouros que estão chegando e até para os que já estão na faculdade, mas que ainda não conhecem o coletivo, não participam das atividades do coletivo, o que você diria para eles como algo que nós temos para ofertar para essa galera aí? Ok. Primeiramente, uma das coisas mais importantes é entender ao Deus que a gente serve. A gente está conversando sobre isso, né? Se a identidade do crente é forte, não importa o quanto receba, ou melhor, que ele não se preocupe tanto com o meio secular que existe por aí. Ele existe, é a realidade. Mas a identidade está forte em Cristo. Isso é muito importante, isso é relevante. A coragem do crente deve estar baseada nisso. A gente citou Daniel, né? A gente citou José lá no Egito. Não tendo medo de ir para um ambiente estranho, né? Esquisito. Possivelmente eles vão colocar como, olhando de um ponto de vista humano, eles se preocuparam, com certeza. É outra cultura, é secular a coisa, mas quando a gente vai ler a Bíblia, as Escrituras mostram homens com identidade forte. Entendendo que Deus é muito maior do que o ambiente, do que o meio. Só que tem uma pergunta que eu sempre faço para aquele recém, ou para o calouro, né? Aquele que acabou de passar. Aí essa semana eu conversando com a jovem que foi aprovada na Federal, e a minha primeira pergunta é: para onde você vai? Aí ela: vou ficar em Valadares. E aí a gente dá graças a Deus, porque vai ficar perto dos familiares, isso já é um suporte... assim, o valor disso é altíssimo, vai ficar perto da igreja, que é maravilhoso também. E a gente dá graças a Deus por isso. Mas e se fosse para outra localidade? Não vai? E aí, o medo invade o coração? Entenda que Deus é maior do que isso. Deus é muito mais poderoso. Ele é o dono de todas as coisas, é o dono das faculdades todas desse mundo. Né? Cada professor dentro de uma faculdade que defenda qualquer tipo de ideologia, ele está subjugado, está submetido às ordens de um Deus Todo-Poderoso. Né? A gente vai ver isso em 1 Crônicas, capítulo 29. Davi faz uma oração ali para passar o bastão para Salomão, né? Para passar o reino para Salomão. E Davi, ele fala... junta o povo, dá as riquezas ali, faz uma grande oferta do povo de Israel e fala assim: na verdade tudo é do Senhor, todo o poder, governo, riquezas, ou seja, toda a riqueza prometida nas faculdades, sabe? Todo tipo de prosperidade falada, que a família às vezes fala: oh, você vai fazer medicina, nossa, isso é bom porque você vai ser rico, e a gente já vincula isso naturalmente, né? A engenharia o pessoal vincula também, mas eu já falo logo, não é assim também não, é bom. É maravilhoso, mas tem muito Uber por aí. Eu ia falar isso, eu já ouvi o cara falar assim: pô, você faz 5 anos de faculdade para aprender a virar Uber. O pessoal ainda fala, eu vi uma reportagem esses dias, a engenharia ganha muito dinheiro e tudo mais. Beleza, legal, mas pertence tudo a Deus, tudo isso pertence ao Senhor. Se a gente tem essa identidade forjada nessa verdade de que Deus é soberano, é poderoso, isso é muito importante para o crente, muito importante. Então, a você, se tiver medo a respeito, eu acredito que o coletivo urbano leva, esse é o evangelho que o coletivo urbano carrega para dentro das faculdades, através do discipulado, é o que deve ser pregado, é que a gente tenha identidades fortes, que seja forjado em nós identidades fortes, em Cristo Jesus na sua obra. Sabe? Eu acho que isso aí seria... É o ponto de partida para qualquer um que estiver fazendo cursos para vestibular, sabe? O pessoal que está estudando para entrar na faculdade e tudo mais. Os pensamentos a respeito da vontade de Deus, nessa hora o pessoal fica: vou para onde? Qual é a vontade de Deus para minha vida? Procurem e tenham identidade forte, baseado nas Escrituras, no bom aconselhamento, na comunhão com a igreja. Isso tudo vai fortalecendo nossa identidade, é no que eu acredito. É o que aconteceu comigo na faculdade. Se não fosse a graça da parte de Deus para ter uma identidade forjada em Cristo, talvez, não sei o que seria, mas Deus me conduziu em todas as áreas. Né? E o coletivo urbano é um braço da igreja
que promove isso, fortalecimento da identidade e suporte. Né? Suporte é aquilo que a gente tem conversado bastante, sonhado a respeito. Precisa de suporte, existe urgência. Né? As necessidades são reais, elas são muito urgentes. O pessoal que vem de fora chega aqui realmente perdido. Eu falei que tinha um pessoal de Itaiomi é atrás da Ibituruna aqui, ó. Valadares está pertinho de Itaiomi, só que a pessoa não conseguia ir para Itaiomi direto. Não é assim também tão fácil, mesmo sendo próximo. E eu estou falando de Itaiomi. A pessoa ficava perdida. Ana Carolina, o nome dela, eu lembro. Ela procurando pessoas, e geralmente outras mulheres, claro, ela procurando ali alguma outra moça para poder morar junto, para ter uma república, e perdida, e a gente olhava aquilo, a grande necessidade financeira, para pagamentos diversos. Então a igreja tem que pensar nisso, baseados na vontade soberana de Deus, no absolutismo que a gente carrega no coração, obedecendo aos mandamentos divinos e olhando para isso tudo. Olhando para as necessidades urgentes, reais, um mundo real. Tá aí, ó. A gente está na cidade, a gente não está no meio urbano, né? A gente está na cidade. No meio rural, né? Eu falei urbano? Falou. Rural. A gente não está no meio rural, o meio urbano é diferente. Isso aqui muda. E geralmente essa que por enquanto Cristo não volta, que é a grande Babilônia, né? Tá vendo isso no Bible Project lá, a grande Babilônia, a cidade nesse negócio tem uma estrutura secularizada e pecaminosa enorme. Falou do pôster, né? Que às vezes a gente chega ali com um negocinho pequeno, um cartaz pequeno, e os caras estão fazendo uma cave. Eu vou jogar uma bomba atômica de uma vez, é uma cave, uma estrutura metálica monstruosa, é som altíssimo. Leis permitem que os caras tenham um som alto, e a cidade fica cheia show, de... né? É um show, um evento brutal. A gente vai olhar o tamanho do dragão e a gente vai ter identidade forte o suficiente para olhar para o cordeiro e descansar nele, tendo em vista que ele é o Senhor da coisa. É o dono da nossa vida, é o dono do nosso futuro, já está descrito, está determinado. Descansar nisso é muito importante. Eu acredito que o coletivo urbano, apresentando essa estrutura bíblica, isso aí para nós é o mais valioso que tem, né? Não, com certeza. Uma valia. E eu acrescentaria ainda dizendo que é apresentar uma maneira diferente de expectativas. É igual você colocou a expectativa da engenharia por ganhar dinheiro. É claro que todo mundo pensa em ganhar dinheiro. Não tem essa de que o cara não pensa. Sim. Mas tem mais, sabe? Tem mais coisa além do dinheiro. E não só na engenharia, mas em qualquer profissão. A pessoa que vai para a medicina... Vamos pensar em termos práticos agora, assim, né? Saindo desse aspecto teológico do negócio. Cara, a quantidade de médicos que se formam e às vezes são maus profissionais. Eu tô falando médico, mas pega tudo. Engenheiro. Todas as áreas. Com a inteligência artificial, por exemplo, que a gente tem hoje, o que fomenta a preguiça em alguns, o que é uma ferramenta boa, legítima, mas que pode prejudicar, e faz o cara que pensa só em dinheiro falar assim, é um caminho mais fácil, vou trilhar isso aqui. Você tem péssimos profissionais daqui a pouco. Gente que não tem noção do que está fazendo, e a grande verdade é que o coletivo aponta para outra direção. Você faz o que faz porque você acredita em algo, né? Você pensa no cuidado com as pessoas, você quer melhorar a vida das pessoas por meio da profissão que você exerce, seja ela qual for, porque toda profissão é relevante, necessite ela de uma faculdade ou não, e apontar para essa direção. O dinheiro, ele é uma consequência, ele vai vir, eu vou receber de alguma maneira pelo que eu faço, mas eu faço por um motivo que é maior do que o dinheiro, que é mais sublime do que o negócio, e o coletivo aponta essa direção, né? Eu acho que é um caminho para a gente trilhar, e eu acho que casa com essa sua fala aí. Ô Emerson, mas no geral, cara, é isso. Assim, obrigado pela sua participação, foi bom demais a conta. Foi sim. Foi lindo. É isso aí. Você vindo aqui participar com a gente, você vai ter a oportunidade de conhecer o Emerson aí, trocar uma ideia com ele. Caso você faça engenharia, tá aí uma boa conversa, um bom papo para você ter. Então é uma boa referência aí para você poder conversar e trocar uma ideia, tá bom? Valeu por ter participado com a gente hoje. Não deixa de seguir aqui embaixo o Coletivo Urbano GV, segue o nosso Instagram. Por lá você pode mandar uma mensagem no direct, tá bom? A gente vai responder você. A gente está aqui para te ajudar. Caso você esteja chegando em Valadares, esteja aí como essa menina que o Emerson colocou, onde é que eu vou morar e tal, a gente aqui consegue te dar um apoio nessa direção aí. A gente quer receber você aqui, tá bom? Eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir aqui. A gente sempre prepara para os calouros que vêm um kit
que te ajuda a sobreviver em Valadares. Tem um guiazinho ali apresentando para você a nossa cidade, te dando algumas referências boas aí, e a gente vai ficar muito feliz em receber você aqui com a gente, tá bom? Então esse é o nosso primeiro episódio do Coletivo Talk. Um abraço, te vejo em breve, espero ver você aqui pessoalmente com a gente, e conta com a gente para tudo. Deus te abençoe e até a próxima.